Vamos começar o programa de hoje falando sobre segunda divisão do futebol piauiense. Tudo certo, 6 equipes, federação feliz porque havia articulado uma competição que, segundo ela, seria um sucesso, mas de repente o presidente da mentora máxima do futebol piauiense, Robert Brown, é pego de surpresa. O Fluminense, do empresário João Vicente Claudino, desiste de participar. O ofício foi entregue sexta-feira na sede da FFP e o Fluminense está fora. Hoje pela manhã eu estive no escritório do empresário João Vicente Claudino com o repórter cinematográfico Marcos Aguiar, gravando uma entrevista exclusiva. E nela, João Vicente Claudino relata o motivo pelo qual não mais colocará o Fluminense na segunda divisão. Vamos conferir a partir de agora. A notícia que mexe com o futebol piauiense, mais precisamente com a segunda divisão, pois o profissionalismo está de recesso na questão da primeira divisão e agora vem à tona a segunda divisão para o segundo semestre, já com tudo definido, 6 clubes, mas de repente o Fluminense desiste de participar dela. Estamos ao lado do presidente do Fluminense, empresário João Vicente Claudino, que vai nos contar o porquê da decisão de tirar o Fluminense desta competição que prometia muito, e que nesse momento existe uma interrogação. Será que será a mesma segunda divisão que se conotava? Qual o motivo da saída do Fluminense? Bert, nós, no momento que reativamos o Fluminense no ano passado, procuramos, e você é testemunha disso, sempre fazer, como sempre fizemos na nossa vida, em todas as atividades, principalmente a esportiva, uma ação de uma maneira profissional, dedicada, profissional, organizada, planejada. Isso fazemos na categoria de base. Estamos tendo os resultados que temos alcançado no Piauí. O sistema de disputa, eu não me lembro qual foi o último presidente da federação do Piauí que fez um campeonato em turno único. Então, você ter custo, preparar um clube, nós estamos repatriando jogadores de um nível salarial alto para mostrar que nós estamos tratando a segunda divisão como primeira divisão, fazendo contrato com atletas com 5 meses, já perdemos uma semana de treinamento, com 5 meses para fazer um plantel de 30 atletas, e um campeonato se resumiria a 5 partidas. A questão é, o Fluminense quer um campeonato, ou queria um campeonato, turno e retorno, e a federação só com um turno. Nós queríamos organização, planejamento, dar à segunda divisão um olhar, o mesmo cuidado que se deve ter sempre com o futebol profissional. Porque você mexe com paixões, você mexe com torcidas, você mexe com custos, com investimento, com tudo isso, para que você tenha, no mínimo, organização e planejamento. Quando da realização do arbitral, o que ficou definido? O voto foi de quem para que esse regulamento fosse aprovado da forma que está? No caso do sistema de disputa, que eu acho que não é tema nem para se levar para arbitral, eu acho que no arbitral você define quantidade de inscrição de atletas, idade de quem vai participar, se os jogos serão meio de semana e final de semana, onde se tem VAR, se será utilizado VAR ou não. Aqui no Piauí não cabe, porque o custo é muito alto. Enfim, esses outros temas. Sistema de disputa, até por conta do Estatuto do Torcedor, que se prevê transparência e informação antecipada para o torcedor, isso não está em questão. É a própria entidade que define. Mas isso foi 3-3 na hora, e a própria federação definiu por um turno único, com o argumento de redução de custo. Aí também tem uma questão. A lei do atleta, ela cobra que os clubes não façam contrato com menos de 3 meses. Agora, o campeonato, da maneira que está feito, ela durará no máximo 2 meses. Esses clubes ainda pagarão 1 mês ao atleta, e eu não entendo essa redução de custo. Então, Na votação de 3-3, quem estava ao lado do Fluminense? Eu acho que foi o Eiras e, se eu não me engano, Timon.
contra a ideia do Fluminense de fazer turno e retorno? Não foi ideia do Fluminense, foi ideia dos clubes, dos 3 clubes. Herbert, eu lhe pergunto aqui, você está há muito tempo na imprensa, e pergunta aos telespectadores a última vez que aconteceu isso. A última segunda divisão que houve no Piauí, acho que 2 anos atrás, foi em 2 turnos. Agora, não é só a questão de turno e retorno, é questão de organização. É você já lançar uma tabela sem ter laudos técnicos, sem ter, dentro dos horários, a vistoria para que aquele jogo possa acontecer naquele horário e penalizar determinadas cidades, que a tabela foi feita através de sorteio. Eu cito aqui um exemplo. Você é dirigente de um clube do interior e River e Flamengo são as maiores grifes do futebol profissional, mas se decide fazer um campeonato piauiense em turno único. Mas, na hora do sorteio da tabela, a sua cidade, seja lá Campo Maior, Piripiri, Parnaíba, você vai ter que jogar com River e Flamengo em Teresina. Você penaliza a sua torcida de não ver esse jogo na sua cidade. Eu acho que isso não é justo. Para finalizar, o Fluminense que se lançaria para ser uma grife também do futebol piauiense, pegando aí seu gancho, e que tem muita torcida aqui do Fluminense em Teresina, que com certeza adotaria o Fluminense local, né, como time, a qual fosse torcer durante a segunda divisão. Esse movimento todo que o senhor fez, de contratar atletas, de trazer, por exemplo, o Eduardo, lá do 13 da Paraíba, e outros atletas de ótimo quilate técnico. Como é que fica esse investimento todo? Não pode esse momento ser repensado, não tem volta, o Fluminense está fora? Está fora. É irreversível. Isso aí não tem mais o que discutir. Esse assunto nós não tratamos mais. Nós estamos planejando agora a continuação das categorias de base, com força total. Estamos aí classificados para a semifinal da Sub-13. Vencemos ontem o Fluminense da Copa Cidade Verde. Venceram o Boca? O Boca Júnior por 2-1. Vamos para a semifinal. Temos ainda esse ano Sub-15, Sub-17. Temos Copa São Paulo. E no momento, infelizmente, a segunda divisão, vamos adiar para o ano que vem. Rapidamente, o Fluminense não teme nenhuma punição da federação? Não entendo nem como, porque nós não somos obrigados a disputar a segunda divisão. Nós temos clube no futebol profissional, que está na primeira divisão, que não participa de nenhuma categoria de base e nunca foi punida. Nós temos clube que só faz categoria de base, nunca colocou no profissional e nunca foi punido. Eu não vi em artigo aonde diga isso, tá certo? Mas, se isso ocorrer, nós vamos defender unhas e dentes, vamos às últimas instâncias na defesa do Fluminense.